Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Jornada em Família. Se você quer um esclarecimento sobre terrenos aqui na Espanha, fica nesse vídeo que eu vou te contar a nossa história. Com nossa experiência, talvez possa te abrir a mente aí sobre alguma dúvida que tu tenha. Então, fica aqui. Bom, meu nome é Maluce, eu sou do sul do Brasil. Minha família aqui moramos em Valência há quase 7 anos. Quando eu vim pra cá, a gente diretamente foi alugar uma casa, né? Um apartamento. A gente alugou um apartamento. Era mais afastado de Valência, era na Liliana. Eram 650 por mês. Era um apartamento antigo, mais grande. E chegando ali, a gente não conhecia ninguém, nada. Não tinha ninguém esperando a gente aqui. A gente alugou com a Gorete, porque eu conheci ela pelo YouTube, paguei a assessoria dela e assinamos contrato, tudo veio online. Pronto, chegamos e ficamos ali 6 meses naquele apartamento. Logo eu entendi que apartamento de 680 há 6 anos atrás era muito caro. Então eu comecei a buscar outro piso, mais próximo de Valência. E aí encontrei esse aqui, que é onde a gente está hoje. Esse aqui eu pago 500 euros. E claro que hoje não te encontra mais apartamento de 500 euros, jamais. Os apartamentos estão absurdamente caros, de 800 a 1.000, 1.500 apartamentos, em lugares muito afastado, sem metro, sem ônibus, sem nada disso. Tá um absurdo a economia de imobiliário aqui. Mas enfim, eu não vim falar disso hoje. O que eu vim falar sobre uma pergunta que uma seguidora mandou pra gente. Ela colocou num vídeo nosso sobre o nosso terreno, que ela fez assim: tem terrenos por 10 mil euros que possa construir na Espanha? Então, por que eu vim falar já no começo do vídeo sobre o nosso aluguel de 650 euros? Porque se eu soubesse que dava para comprar naquela época um terreno, claro que eu tendo residência, quando eu cheguei eu tinha residência. A minha filha nasceu aqui, então eu tive esse benefício por residência. Minha filha do meio, Maia, que tem 6 anos hoje, nasceu aqui, então eu tive essa residência. Se eu tivesse clarado na minha mente naquela época, com o dinheiro que a gente chegou, e a gente poderia comprar um terreno e fazer pouco a pouco, eu teria comprado antes, mas eu só soube disso agora. O que aconteceu? A gente já tinha um dinheiro, né, guardado, e a gente estava querendo comprar um apartamento ou uma casa, mas com os valores super altos, assim como o aluguel subiu, a compra de imóveis também subiu demais. E como antes era aberto para qualquer europeu fora do país, investidor que quisesse investir, ficou difícil para o pessoal daqui comprar, porque os preços eram muito altos e geralmente quando você encontrava algo baixinho já vendia rapidinho. Então a gente estava juntando esse dinheiro há um tempo, de verdade, muito difícil comprar. E o financiamento de 30 anos parcelando, a mim não me cabe e ao meu marido também não. Eu e o Ricardo não temos muito essa mentalidade de fazer uma dívida tão longa assim. Mas, contudo, todavia, hemos pesquisado muito. Então, um momento pensamos, poxa, e se a gente comprasse um terreno? Como funciona essa compra de terreno? E aí a gente entrou num mundo totalmente paralelo, porque são vários nomes de terrenos. É um terreno rústico, urbanizado, não urbanizado, protegido, toda essa situação, uma burocracia tamanha, mas mesmo assim a gente sentiu no nosso coração que a gente deveria continuar, com muita pesquisa, muita conversa. A gente começou a procurar no Milanúncios, a Fotocasa, a gente começou a procurar muito. E como meu marido trabalha com obra e ele conversa com muita gente, muita construtora, muitas pessoas, ele começou a entender um pouco do assunto e a gente começou a procurar. E em 4 meses a gente procurou muito e a gente ia visitar esses terrenos, conversava com a pessoa da imobiliária que estava vendendo o terreno, o que podia fazer, o que não podia fazer, o que não podia fazer. E eles nos explicavam que terrenos não se pode construir, todo tipo de terreno se pode construir. Que para nós construir na nossa situação, com família grande, a gente queria um terreno grande, a gente queria construir uma casa de até 100 mil metros quadrados, com piscina, a gente ia pagar um valor muito alto para um terreno rústico, que tivesse mais de 10 mil metros quadrados. Um cara nunca viu a gente na vida. E aí a gente marcou com ele de encontrar, de ir lá ver o terreno com ele. Daí ele foi, mostrou pro meu marido e tal, conversou, explicou, contou que o pai dele tinha o maior cuidado com o terreno. A gente comprou. Aí a gente ofereceu 10 mil, ele aceitou. E aí a gente marcou o dia para ali no notário da cidade mesmo, na notaria. A gente fez todo o processo, legalizou, passou pro meu nome, pro nosso nome. E aí a gente comprou o terreno. E é isso. Essa é a nossa história com esse terreno e desde então eu falo para vocês que eu vi muitos terrenos, mas eu não vi nenhum com a paisagem que eu vi.
que eu tenho lá, que a gente tem lá, com a estrutura todinha, assim, sabe, perfeita. Ele é perfeito pra nós, ele é do jeito que a gente queria. Pegando toda a documentação, a gente foi no ajuntamento, né, da cidade de Cassinos, e aí informamos que queríamos uma entrevista, uma reunião com o Conselho do Meio Ambiente, né, para solicitar para construir nesse terreno. E aí o pessoal, super gente boa, super querido. Nossa, aquele pueblo, eles têm todas as pessoas que a gente mexeu lá, que a gente conversou, super gente boa. Em nenhum momento a gente foi tratado mal por ser estrangeiro, por nada disso. Bem pelo contrário, eles sempre nos ajudaram e a gente pediu, aí a gente passou com a pessoa do meio ambiente no mesmo momento, nem precisou esperar cita, horário, nada. O cara já atendeu a gente, foi super simpático. Ele abriu o computador dele e ele falou assim, olha, terreno rústico em si não pode construir, né? Mas aí ele puxou o terreno, colocou a referência ali, né, do nosso número, apareceu o nosso terreno e ele falou, olha, a referência cadastral aqui diz que ele tem mais de 12 mil hectares, então sim que se pode, mas vocês precisam me trazer o desenho da casa com o arquiteto planejado. É uma casa que tem que ter, não pode ter mais de 100 mil metros quadrados e vocês têm que pôr ali no desenho da arquiteta, no planejamento, como que vocês vão ter água, como que vocês vão ter luz, tá? E o saneamento básico, ok, vocês têm que pôr isso. Aí a gente perguntou para ele, bom, você tem alguma arquiteta que seja, que já tenha feito este tipo de trabalho, que conhece as licenças para que a gente possa ter a certeza de quando nós trazemos aqui o projeto da arquiteta, tenhamos a tua licença, a licença do ajuntamento. Aí ele falou, sim, eu tenho 2 pessoas que já trabalharam aqui, sabem das normas, sabem de tudo, já fizeram esse tipo de trabalho para nós, eu vou te indicar. Então, ele indicou 2 pessoas. A gente foi, já marcou uma cita com essa pessoa, fizemos, conversamos, explicamos que a gente quer casa de contenedor, que a gente quer casa para morar futuramente, mas principalmente agora, para passar os verões e tal. E daí ela nos explicou, ela nos passou o orçamento dela vai sair 10 mil euros, esse orçamento desse projeto, então a gente tem que pagar ela vai fazer, e aí a gente pega esse projeto, leva no cara do meio ambiente e esperamos a nossa licença sair. Durante esse período, quando sair a nossa licença, em 2 anos a gente tem que construir essa casa, conforme tá ali. Agora a gente não fez isso, porque, tu vê, a gente comprou em novembro, então, janeiro, fevereiro, março, eu tive cirurgia plástica que eu tive que fazer por questão de saúde. Pra quem nos acompanha aqui sabe que eu tava com a minha prótese furada em 2 lugares. Depois eu tive outras complicações, tive infecção, foi assim, uma gastação de dinheiro imaginável que a gente não tinha. Então agora a gente não fez isso. Então por isso a gente comprou aquele caravana para aproveitar o verão. Pra ficar lá, aproveitar o verão, poder cuidar do terreno, poder plantar, poder carpinar aquele terreno que agora cresceu muito mato, né? Poder botar uma piscina lá, aproveitar com a família, com os amigos. Então, por isso a gente colocou aquela caravana lá, mas a caravana é assim. Se der qualquer coisa, qualquer problema, aí vocês não podem ter essa caravana aqui, a gente pode tirar ela, entendeu? Então, assim, esse é a nossa história. Eu espero que você tenha gostado de escutar nossa história e se isso abriu uma luz na tua cabeça, eu fico muito feliz. Mas se você achou muito difícil, muito complicada, não, melhor comprar uma casa, tudo bem, né? Cada um. A nossa história é essa, a gente segue firme, a gente ama aquele terreno. A caravana agora é o nosso xodó, assim, as meninas estão encantadas, a nossa família ama ir pra lá, é muito gostoso, é uma energia, assim, surreal, parece que a gente saiu da cidade, assim, é bem interior mesmo, é nas montanhas, assim, o tempo lá é gostoso, é geladinho, é frio, a gente passa frio lá no verão. Pretendo fazer muitos vídeos pra vocês, da obra também. Venho aqui responder mais perguntas, só falando pra toda a galera que tem dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos que pretendem comprar um terreno, não sei, é uma história particular, mas talvez, né? Pode ser. Fiquem com Deus e até mais. Beijo!